O Rio Jordão, um nome que atravessa séculos e ecoa nas páginas das Escrituras Sagradas. Suas águas foram testemunhas de milagres inquestionáveis. Foi ali que Josué liderou Israel para a terra prometida, que Elias subiu ao céu em redemoinho e que Jesus, o Filho de Deus, desceu às águas para ser batizado, quando o céu se abriu e a voz do Pai ecoou. Mas algo inusitado está acontecendo agora. O Rio Jordão, um nome que atravessa séculos e ecoa nas páginas das Escrituras Sagradas. Suas águas foram testemunhas de milagres inquestionáveis. Foi ali que Josué liderou Israel para a terra prometida, que Elias subiu ao céu em redemoinho e que Jesus, o Filho de Deus, desceu às águas para ser batizado, quando o céu se abriu e a voz do Pai ecoou. Mas algo inusitado está acontecendo agora. Suas águas, outrora caudalosas, estão recuando, como se o próprio rio estivesse revelando segredos guardados desde a antiguidade. O leito seco expõe pedras antigas, fragmentos esquecidos, ruínas soterradas pelo tempo e, junto a isso, sinais misteriosos, sons inexplicáveis, fenômenos celestes e até criaturas estranhas. 50 segundos de narração até aqui. Antes de continuar, eu quero te pedir algo muito importante. Não pare por aqui. O que você vai ouvir a seguir é urgente e pode mudar a forma como você enxerga o tempo em que vivemos. Então siga comigo até o final desta mensagem e, se ela tocar o seu coração, compartilhe com pelo menos mais uma pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar alguém que está adormecido espiritualmente. O que o Jordão está tentando dizer? Seriam apenas coincidências naturais ou mensagens urgentes do céu para a nossa geração? Ao longo desta leitura, você será conduzido por uma jornada de descobertas arqueológicas, revelações espirituais e alertas proféticos que podem transformar a sua vida e a de muitos ao seu redor. Prepare-se. As águas recuam e o céu fala. Quando as águas do Jordão recuam, não é apenas um fenômeno natural. É como se a própria terra suspirasse, revelando tesouros escondidos por séculos. Nas margens expostas, arqueólogos têm feito descobertas que impressionam até os mais céticos. Entre as pedras ressecadas, emergem fragmentos de um passado distante. Colunas caídas, mosaicos ricamente trabalhados, cruzes bizantinas esculpidas com precisão milenar. Recentemente, uma equipe encontrou os restos de uma antiga cidade bizantina, cuidadosamente enterrada pelo tempo. Entre os destroços, mosaicos coloridos formavam desenhos de cruzes, peixes e símbolos cristãos primitivos. Sinais inequívocos de que ali floresceu uma comunidade de fé vibrante. É como se o solo tivesse guardado a memória de um povo que, séculos atrás, adorava com ousadia e pregava o Evangelho mesmo em tempos de perseguição. Cada artefato encontrado é mais do que um objeto histórico. É uma peça de um quebra-cabeça espiritual. Os especialistas explicam que a cidade provavelmente era um centro de culto e comunhão cristã, um ponto de encontro para irmãos que resistiam à pressão cultural e à ameaça constante do império. Talvez tenha sido destruída por guerras, talvez abandonada por causa de mudanças políticas ou desastres naturais. Mas, agora, suas ruínas falam novamente. Ao caminharem entre as paredes caídas e as pedras trabalhadas, alguns arqueólogos relatam um sentimento inexplicável, como se estivessem pisando em solo sagrado. E para quem lê as Escrituras, isso não é difícil de entender. Jesus mesmo disse em Lucas 19:40, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. As pedras estão clamando. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é o contexto. Não estamos falando de achados em um deserto qualquer, mas nas proximidades do mesmo rio, onde Israel atravessou rumo à Terra Prometida,
onde Elias foi levado ao céu e onde Jesus iniciou seu ministério. Esse alinhamento geográfico e espiritual não pode ser ignorado. Além das estruturas, foram encontradas pequenas lâmpadas de barro, fragmentos de pergaminhos e ferramentas simples de uso cotidiano. Objetos que contam histórias silenciosas de famílias, cultos, refeições comunitárias e orações fervorosas. É um lembrete de que a fé verdadeira se constrói não apenas em grandes eventos, mas no cotidiano de um povo que escolhe servir a Deus. Para o olhar natural, essas ruínas são apenas vestígios arqueológicos. Para o olhar espiritual, são testemunhas. Elas falam de um passado de fidelidade, mas também advertem sobre o perigo da apatia e do esquecimento. Aquela cidade, outrora cheia de vida, ficou soterrada porque as circunstâncias mudaram e talvez porque a chama se apagou. Hoje, ao emergirem novamente, é como se Deus estivesse usando o próprio chão para nos lembrar. O que foi perdido pode ser restaurado. O que foi esquecido pode ser lembrado. O que foi destruído pode ser reconstruído. Basta que seu povo ouça, responda e volte ao primeiro amor. Enquanto as águas do Jordão recuam e a terra revela segredos antigos, outro fenômeno tem chamado a atenção e despertado temor: sons misteriosos que ecoam pela região. Não são trovões comuns, nem barulho de ventos ou aeronaves. São ruídos profundos, como o toque de trombetas distantes, misturados a um zumbido grave que parece atravessar o ar e a alma. Testemunhas locais afirmam que esses sons surgem principalmente à noite, vindos do alto, e permanecem por minutos, reverberando como um anúncio solene. Meteorologistas descartaram tempestades. O exército negou qualquer atividade militar. E não houve registro sísmico que pudesse explicar o fenômeno. Para muitos, a ausência de explicação natural é a própria evidência de que algo sobrenatural está acontecendo. As Escrituras estão repletas de momentos em que sons vindos dos céus antecederam movimentos divinos. Em Êxodo 19, o Monte Sinai estremeceu ao som de trombetas quando Deus desceu para falar com Moisés. Em Apocalipse 8 e 9, o toque das trombetas celestiais anuncia juízos e transições proféticas. O próprio Jesus, em Mateus 24:31, disse que seus anjos reunirão os escolhidos ao som da grande trombeta. O simbolismo é profundo. Trombetas, na linguagem bíblica, não são apenas instrumentos musicais. Elas chamam à guerra, convocam o povo à adoração ou anunciam a presença do rei. Se trombetas estão soando nos céus do Jordão, o que será que o rei está prestes a fazer? Para alguns estudiosos bíblicos, o Jordão sempre foi um portal espiritual, um ponto de transição entre promessas e cumprimento, entre morte e vida, entre o velho e o novo. Ali, Elias passou antes de ser arrebatado. Ali, Jesus entrou nas águas para começar seu ministério. E agora, com sons ecoando sobre o mesmo lugar, não seria ousado pensar que estamos diante de mais uma transição histórica e profética. O impacto desses sons sobre quem os ouve é marcante. Alguns descrevem arrepios, outros relatam lágrimas involuntárias. E há até quem confesse um temor reverente, como se estivesse diante do próprio Deus. E talvez seja exatamente esse o ponto: despertar corações que dormem, alertar sobre tempos de decisão e sacudir uma geração que vive distraída. Mas, como sempre, há duas posturas possíveis diante de sinais: ouvidos que ouvem e respondem, ou ouvidos que ouvem e ignoram. A Bíblia alerta que antes do grande dia do Senhor haveria sinais no céu, na terra e no mar. Lucas 21:11. E esses sinais não seriam dados para satisfazer curiosidade, mas para provocar arrependimento e preparação. Se o céu está falando sobre o Jordão, é hora de perguntar: Senhor, o que queres que eu faça?
Pois assim como nas Escrituras, cada trombeta tocada tem um propósito, e cada som do céu é um convite, ou para entrar na arca, ou para se alistar na batalha, ou para se preparar para receber o rei. Talvez estejamos mais próximos do toque final do que imaginamos. Enquanto arqueólogos retiram o pó de ruínas esquecidas e sons misteriosos ecoam sobre o Jordão, outro sinal inquietante emerge da terra: enxames de insetos estranhos e agressivos. Não se trata de gafanhotos comuns, nem de espécies conhecidas na região. São criaturas resistentes a pesticidas, com aparência perturbadora e comportamento incomum. Alguns descrevem que seu voo produz um zumbido grave, quase metálico, e que parecem atacar não apenas por instinto, mas com uma fúria direcionada. Os moradores locais, assustados, começaram a associar essas pragas a passagens bíblicas, especialmente a visão registrada em Apocalipse 9. João descreve criaturas que saem do abismo como gafanhotos sobre a terra, com poder semelhante ao de escorpiões, enviadas para atormentar os homens que não têm o selo de Deus. Embora a descrição de João seja carregada de simbolismo, o paralelo com o que acontece agora na região é impossível de ignorar. Historicamente, pragas de insetos sempre foram usadas por Deus como juízo ou sinal de alerta. No Egito, antes da libertação de Israel, enxames de gafanhotos devastaram plantações, cumprindo o que Moisés havia anunciado. No livro de Joel, as pragas não eram apenas fenômenos agrícolas, mas um chamado ao arrependimento nacional. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Joel 2:13. O fato de esses insetos aparecerem exatamente onde as águas recuam e onde ruínas cristãs são descobertas reforça o peso profético. É como se o mesmo solo que revela a glória passada também expusesse a brecha espiritual deixada pela ausência de fervor. Onde a luz da fé se apaga, as trevas encontram espaço para avançar. Alguns cientistas que estudam a praga tentam explicá-la por mutações e adaptação ao clima, mas mesmo eles admitem que a resistência e o comportamento desses insetos são anormais. Para quem enxerga com olhos espirituais, isso não é mera biologia, é um reflexo físico de uma batalha invisível. Na Bíblia, quando o povo de Deus se afastava de seus caminhos, vinham sinais no campo, no céu e no mar para despertá-los. Às vezes eram bênçãos retidas, outras pragas enviadas para quebrar o ciclo da indiferença. Mas em todas as ocasiões o objetivo era o mesmo: reconduzir o coração do povo ao Senhor. O surgimento dessas pragas perto do Jordão deve ser interpretado com sobriedade. Não se trata de viver com medo, mas com discernimento. Elas nos lembram que estamos em um tempo em que é necessário fechar brechas espirituais, abandonar práticas que desagradam a Deus, fortalecer o altar da oração, ensinar nossos filhos no temor do Senhor e clamar pelo sangue de Jesus sobre nossos lares. Se o Apocalipse nos alerta sobre pragas ligadas a juízos, e se agora sinais semelhantes aparecem num lugar tão carregado de significado bíblico, talvez o céu esteja nos dizendo: acordem, o tempo de brincar com a fé acabou. Às margens do Jordão, entre pedras gastas pelo tempo e mosaicos quebrados, uma cidade antiga começa a ressurgir. Por séculos, ela permaneceu soterrada, esquecida pela história e ignorada pelo mundo. Hoje, à medida que arqueólogos retiram camada após camada de terra, suas ruas, muros e templos voltam à luz. Cada descoberta é como uma janela aberta para um passado distante, onde a fé pulsava viva e ardente. Segundo os estudiosos, essa cidade foi um centro vibrante de vida cristã nos tempos do Império Bizantino. Ali, homens e mulheres reuniam-se sem medo para adorar a Jesus.
O som de cânticos ecoava pelas construções. As escrituras eram lidas em voz alta. Milagres e orações fervorosas faziam parte da rotina. Era um lugar onde o fogo do primeiro amor queimava intensamente. Mas, como tantas histórias humanas, essa também teve um declínio. Guerras, invasões, crises econômicas e mudanças culturais enfraqueceram a comunidade. Aos poucos, templos foram abandonados, casas caíram em ruínas e o que antes era cheio de vida se tornou pó. A chama se apagou e a cidade foi engolida pelo silêncio e pelo esquecimento. Esse cenário é mais do que uma narrativa arqueológica, é um espelho espiritual. Muitas vezes, a vida do cristão segue esse mesmo padrão. Começamos cheios de paixão e entrega, buscando a Deus com todo o coração. Mas o tempo, as lutas e as distrações do mundo vão cobrindo esse fervor com camadas de indiferença, religiosidade e frieza. O que um dia foi um altar vivo torna-se ruína. Em Apocalipse 2 e 4, 5, Jesus diz à igreja de Éfeso: "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras." É exatamente isso que essa cidade esquecida nos grita hoje. Deus está nos chamando a lembrar, a arrepender-nos e voltar à essência. O ato de escavar a cidade é uma metáfora perfeita do que o Espírito Santo quer fazer conosco. Ele remove pacientemente o que está encobrindo nossa devoção. Orgulho, mágoas, distrações, pecados ocultos. E à medida que cada camada cai, ele restaura aquilo que parecia perdido para sempre. Assim como os arqueólogos cuidam de cada pedra para não danificar nada, Deus lida conosco com amor e precisão. Mas essa restauração exige resposta. O simples fato de a cidade ter sido revelada não garante que será reconstruída. O mesmo vale para o nosso coração. Deus pode expor áreas que precisam de cura e avivamento, mas somos nós que decidimos se deixaremos o Espírito restaurar. Hoje, a cidade antiga, antes soterrada, volta a falar. E sua mensagem é clara. Não importa há quanto tempo você esteja afastado, frio ou cansado, o Senhor é especialista em reacender chamas apagadas. Voltar ao primeiro amor não é opcional para quem quer atravessar o Jordão espiritual. É urgente e indispensável. O trabalho dos arqueólogos à beira do Jordão é lento, meticuloso e quase reverente. Eles não chegam com máquinas pesadas ou ferramentas agressivas. Em vez disso, usam pincéis finos, pequenas pás e uma paciência quase infinita. Cada pedra removida é analisada. Cada fragmento de cerâmica é guardado como um tesouro. Porque eles sabem, qualquer gesto brusco pode destruir algo de valor incalculável. Assim também é o trabalho do Espírito Santo no coração humano. Ele não chega para demolir, mas para restaurar. Seu objetivo não é esmagar o que resta de fé, mas limpar cuidadosamente a poeira acumulada por anos de indiferença, religiosidade ou dor. Ele entra em áreas esquecidas, recantos onde escondemos feridas e fracassos e começa a remover camada por camada. Em Isaías 42, 3 está escrito: "Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega." Essa é a imagem perfeita da escavação espiritual. Talvez por fora pareçamos ruínas. Por dentro, ainda existe uma chama, mesmo que pequena, que Deus se recusa a deixar apagar. Mas assim como nas escavações arqueológicas, esse processo exige tempo e cooperação. O arqueólogo não consegue revelar a cidade se o solo estiver sendo constantemente coberto de entulho. Da mesma forma, o Espírito Santo não força sua restauração se continuamos lançando sobre nós mesmos as velhas camadas de pecado, orgulho e distração. Há momentos na escavação em que o arqueólogo encontra algo inesperado, uma inscrição, um artefato raro, um símbolo que conta uma história esquecida. No nosso coração,
o Espírito Santo também encontra preciosidades que ele mesmo colocou. Dons espirituais, chamados ministeriais, sonhos alinhados ao reino. Coisas que um dia foram sufocadas, mas que agora podem voltar à superfície para cumprir o propósito original. Esse processo, no entanto, também expõe feridas. Há pedras que precisam ser removidas porque representam fortalezas mentais, memórias dolorosas ou hábitos que bloqueiam o fluir da vida de Deus em nós. E por mais difícil que seja, é necessário deixar que o Espírito remova tudo o que impede a reconstrução. Quando vemos as paredes restauradas de uma cidade antiga, somos lembrados de que o que parecia perdido pode voltar a ter forma, beleza e função. Assim também é com nossa vida espiritual. Deus não está apenas limpando o terreno. Ele está preparando o espaço para reedificar um altar, reacender o fogo e restaurar a comunhão. O Jordão, com suas margens sendo reveladas, é um sinal visível desse trabalho invisível. Se a terra está sendo escavada diante dos nossos olhos, é porque o céu quer escavar também o nosso interior. E no final dessa obra, não seremos ruínas expostas, mas templos vivos, prontos para o Rei que vem. O Rio Jordão sempre foi mais do que um acidente geográfico. Ele é um marco espiritual, uma linha invisível entre dois territórios e dois destinos. Para Israel, atravessar o Jordão significou sair do deserto e entrar na terra prometida. Mas, para outros, o mesmo rio marcou a fronteira antes do juízo e da destruição. De um lado da história, temos Josué e o povo de Deus atravessando o Jordão em obediência, confiando que as promessas de Deus se cumpririam apesar dos gigantes e muralhas que os aguardavam. Do outro lado, temos Sodoma, cidade que alguns estudiosos acreditam ter ficado próxima dessa mesma região, destruída por fogo e enxofre por causa de sua rebelião e corrupção moral. O mesmo solo que testemunhou milagres também foi palco de juízos. Essa dualidade é profundamente bíblica. Em Deuteronômio 30:19, Deus declara: "Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam." O Jordão representa exatamente essa escolha. Ele é o ponto onde decidimos se seguimos pela fé ou permanecemos na rebelião. Quando as águas recuam e revelam ruínas, o recado é claro. Deus está trazendo à luz exemplos do passado para nos ensinar no presente. As pedras antigas, as cidades soterradas, os sinais no céu, tudo fala de um tempo de decisão. Ou atravessamos para o lado da promessa, ou ficamos presos no território do juízo. O mais inquietante é que essa escolha nem sempre é visível aos olhos humanos. Às vezes, pessoas e nações acreditam estar no caminho certo, mas espiritualmente estão à beira de um abismo. Sodoma teve oportunidades de arrependimento, ouviu avisos e viu milagres, mas preferiu ignorar. Israel, por outro lado, mesmo diante do medo e da incerteza, decidiu confiar em Deus e avançar. Hoje, o recuo do Jordão parece ecoar a mesma mensagem. Vocês estão diante de um portal espiritual. Qual caminho vão escolher? Esse portal não é físico, mas está diante de cada coração. É a decisão de abandonar pecados escondidos, de renunciar a alianças erradas, de romper com a apatia espiritual e atravessar para o lado da obediência. O perigo de ignorar essa decisão é real. Quem fica do lado errado do Jordão, no sentido espiritual, se expõe a um território onde as trevas têm mais domínio, onde o juízo é iminente e onde as oportunidades de mudança vão se tornando cada vez mais raras. Por outro lado, para quem atravessa, há promessas de vida, herança, proteção e comunhão com Deus. Mas atravessar exige coragem. É deixar para trás o conforto da estagnação e enfrentar o desconhecido, confiando apenas na palavra do Senhor.
O Jordão continua sendo essa fronteira profética entre promessa e juízo. E o recuo das águas pode ser o sinal de que a hora da decisão chegou, não apenas para uma nação, mas para cada um de nós. Entre as margens secas do Jordão, arqueólogos encontraram um conjunto de objetos aparentemente desconexos. Uma espada antiga, um altar queimado, um fragmento de trombeta e um ídolo em forma de leão esculpido em pedra escura. À primeira vista, são apenas peças arqueológicas, mas para quem tem sensibilidade espiritual, esses itens são como capítulos de uma profecia visual. A espada encontrada estava enferrujada, gasta pelo tempo, mas ainda mantinha sua forma. Para o olhar natural, ela é apenas um vestígio de batalhas passadas. No entanto, para o olhar espiritual, ela é um lembrete de Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma espada desgastada fala de um povo que já lutou pela fé, mas que talvez tenha deixado de empunhá-la. É um chamado a rearmar-se espiritualmente com a verdade da palavra. O altar queimado traz à mente histórias como a de Elias no Monte Carmelo, quando o fogo de Deus desceu sobre o sacrifício verdadeiro. Mas aqui, a coloração escurecida e a disposição das pedras indicam que talvez esse altar tenha sido usado para adoração falsa, fogo estranho ou práticas pagãs. Isso ecoa 2 Reis 23:13, quando o rei Josias destruiu altares idólatras para restaurar a pureza do culto ao Senhor. É um alerta claro. Onde há fogo estranho, Deus trará luz e julgamento chamando a purificação. O fragmento de trombeta, embora pequeno, carrega um significado profundo. Na Bíblia, trombetas convocam o povo para a batalha, para o arrependimento ou para receber o rei. 1 Tessalonicenses 4,16 nos lembra que, no retorno de Cristo, a trombeta de Deus soará. Encontrar uma trombeta quebrada pode simbolizar uma geração que perdeu o som do alerta, que não reconhece mais o chamado à preparação. É um convite a restaurar a vigilância espiritual. Por fim, o ídolo em forma de leão revela a presença de cultos pagãos antigos. O leão, símbolo de força e realeza, foi aqui moldado para representar um falso Deus. Isso é um contraste direto com o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, que é Cristo. Esse achado nos lembra que a idolatria sempre tenta imitar a glória verdadeira, mas com propósitos distorcidos. Onde ídolos reinam, a presença de Deus se afasta. O mais impressionante é que todos esses objetos foram encontrados juntos, como se fossem peças de uma narrativa espiritual. A espada que precisa ser empunhada, o altar que precisa ser purificado, a trombeta que precisa soar novamente e o ídolo que precisa ser derrubado. É como se Deus estivesse montando um mosaico profético para esta geração. Esses achados não são apenas relíquias de um passado distante, são espelhos para o presente. Eles nos perguntam: estamos armados com a palavra ou nossa espada está enferrujada? Nosso altar está queimando com fogo santo ou fogo estranho? Estamos atentos ao som da trombeta ou distraídos pelo ruído do mundo? E, acima de tudo, há ídolos em nosso coração que precisam ser derrubados antes que possamos ver a glória de Deus se manifestar. O Jordão não está apenas mostrando história, está emitindo um alerta urgente. Os sinais estão se acumulando, águas recuando, ruínas emergindo, sons inexplicáveis nos céus, pragas incomuns, objetos carregados de significado espiritual. É como se cada elemento estivesse compondo uma mensagem única e inconfundível. O tempo está se esgotando. Jesus, em Mateus 24:33, disse: quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A convergência desses sinais não é coincidência. É uma convocação divina para que despertemos, pois o relógio profético está prestes a marcar a última hora. A parábola das 10 virgens em Mateus 25
ilustra bem esse momento. Todas elas aguardavam o noivo, mas apenas 5 mantiveram suas lâmpadas cheias de azeite. As outras, descuidadas, ficaram sem óleo quando a noite chegou e perderam a oportunidade de entrar na festa. Da mesma forma, muitos hoje sabem que algo está acontecendo, mas permanecem indiferentes, como se houvesse tempo de sobra. O recuo das águas do Jordão nos lembra de que o tempo da preparação não é quando o noivo chega, mas antes. No momento em que a trombeta final soar, não haverá espaço para improviso. Assim como Noé não construiu a arca durante a chuva, mas antes dela, precisamos estar prontos agora. O perigo não é apenas a maldade do mundo, mas também a apatia dos que conhecem a verdade. Ir à igreja, cantar cânticos e ouvir sermões sem transformação real é como carregar uma lâmpada sem azeite. Não basta aparência, é preciso substância. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:11, adverte: "E digo isto a vós, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Essa urgência ecoa sobre nós como o som de uma trombeta que ainda não cessou de tocar. Os sinais ao redor do Jordão parecem se alinhar com esse apelo. As ruínas chamam ao arrependimento. As pragas lembram que a rebelião atrai juízo. A trombeta quebrada desafia a igreja a voltar a soar o alerta. O altar queimado aponta para a necessidade de purificação. O ídolo denuncia falsos deuses que precisam ser derrubados. Tudo grita que não podemos viver como se nada estivesse acontecendo. O tempo de brincar com a fé acabou. É hora de se posicionar, de vigiar, de reacender o fogo do primeiro amor, de buscar a Deus em oração sincera e jejum, de ensinar nossos filhos a temer ao Senhor e de viver com santidade. Não se trata de medo, mas de preparo, porque quando o rei voltar, virá como relâmpago, rápido, repentino e inevitável. A pergunta que ecoa do Jordão para cada um de nós é simples e profunda. Se o noivo viesse hoje, você estaria pronto para encontrá-lo? O Jordão está diante de nós, não o rio físico, mas a linha espiritual que separa 2 destinos. De um lado, a promessa, do outro, o juízo. E assim como no tempo de Josué, é impossível ficar eternamente no meio. Mais cedo ou mais tarde, será preciso escolher. Naquele dia, quando Israel chegou às margens do Jordão, Deus deu uma ordem clara: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Antes de atravessar, houve um preparo. O povo jejuou, se purificou, organizou as tribos e colocou a Arca da Aliança à frente. A travessia não era apenas geográfica, era espiritual. Eles estavam deixando o deserto para trás. Hoje, a travessia é ainda mais urgente. Não falamos de terras e fronteiras, mas de eternidade. Jesus está às portas, e cada um de nós precisa decidir de que lado ficará quando ele vier. Não haverá espaço para indecisos. Apocalipse 22:11 resume de forma dura e definitiva: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O recuo das águas, as ruínas reveladas, os sons do céu, as pragas incomuns, os objetos proféticos encontrados, tudo isso forma um único grito: atravessai agora! Adiar essa decisão é arriscar-se a perder a oportunidade. Assim como no tempo de Noé, a porta da arca permaneceu aberta por um período, mas se fechou quando o dilúvio começou. Da mesma forma, a porta da graça não ficará aberta para sempre. A travessia exige deixar bagagens para trás. Não é possível atravessar o Jordão carregando idolatria, ódio, orgulho ou pecado não confessado. Assim como Israel precisou abandonar os costumes do Egito no deserto, precisamos abandonar o peso que nos prende a este mundo.
Hebreus 12, do 1, nos exorta: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Do outro lado do Jordão está a terra prometida, símbolo da comunhão eterna com Deus, da vitória final sobre o pecado e da vida plena com Cristo. Mas também está o tribunal de Cristo, onde cada um prestará contas de sua vida. Para os que atravessarem pela fé, haverá recompensa e alegria. Para os que ficarem, restará apenas o lamento. O momento de decisão é agora. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, não quando eu sentir que estou pronto. Deus não espera a perfeição, mas obediência. Ele quer corações dispostos, lâmpadas acesas, olhos fixos no noivo. Assim, a pergunta final que ecoa das margens secas do Jordão é esta: você vai atravessar? Vai deixar para trás o que te afasta de Deus e entrar no lado da promessa? Ou vai permanecer onde está, arriscando-se a ver as águas fecharem novamente? O Jordão está falando. O céu está chamando. O rei está voltando. Escolha hoje o lado da vida. O Jordão falou. Suas águas recuaram, revelando pedras antigas, ruínas esquecidas e sinais que ecoam do céu até a terra. Cada descoberta, cada som misterioso, cada evento sobrenatural parece compor uma mensagem única. O tempo está se esgotando. Esta não é apenas uma história sobre arqueologia ou fenômenos incomuns. É um chamado para que você desperte, para que perceba que Deus está movendo céus e terra para avisar que o rei está voltando. Assim como Israel precisou decidir atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, você também precisa tomar a sua decisão, permanecer na margem ou atravessar para o lado da vida, da promessa e da eternidade. Não adie, não espere por um momento mais oportuno. Em Mateus 25, Jesus contou sobre as virgens prudentes que mantiveram o azeite nas lâmpadas e estavam prontas quando o noivo chegou. Que você esteja entre elas. Que quando a trombeta final soar, você possa levantar a cabeça com alegria e dizer: estou pronto, Senhor. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde para si. Assim como o Jordão não pode esconder o que Deus decidiu revelar, você não deve esconder esta verdade. Compartilhe com alguém que você ama. Talvez seja exatamente esta palavra que Deus quer usar para despertar aquela pessoa antes que seja tarde demais. Agora é a hora. A travessia é hoje. O rei está às portas. Escolha atravessar. Escolha viver. Escolha Cristo.